O ensino esotérico da consciência crística começa sempre antes da doutrina e da narrativa, numa região onde a palavra não nomeia um personagem, mas descreve um padrão de reconhecimento da alma. O ponto inicial não é capítulo, nem etapa, nem sequência. É a tese oculta de que a metafísica nunca foi um caminho a ser percorrido por um eu biográfico, mas um retorno da percepção àquilo que nunca se tornou objeto. Jesus, quando é lido pela lente dos mistérios gnósticos, não é apresentado como um herói messiânico em jornada, mas como um emissário do verbo pré-cosmológico, um que fala a partir de um lugar sem posição no cosmos, anterior ao endereçamento do self. Os próprios mapas cósmicos que descrevem os arcontes, o demiurgo e a mônada, emergem da mesma tensão. De um lado, tradições institucionais que converteram o divino em regime de mérito moral. Do outro, correntes gnósticas que preservaram o núcleo da rememoração sem autoria. Essa tensão foi formalizada em textos como o Apócrifo de João e o Pistis Sophia, que apresentam o cosmos como uma arquitetura de detecção semântica, onde barreiras não são montanhas, mas espelhos de identidade. A tese aqui é simples e radical. Tudo que se percebe como alguém no interior do cosmos, mesmo que vestido de alma sagrada, é compatível com a grade de retenção arcôntica. Arcontes não procuram espíritos para medir sua bondade, nem julgar suas intenções, nem testar sua devoção. Eles procuram formato. Eles leem assinaturas de eu. Eles detectam topologia identitária. O cosmos é um sistema de indexação psíquica, não um reino metafísico de juízos pessoais. Esse sistema não opera com ética, opera com ontologia do self. E sua pergunta silenciosa, a mais antiga do universo intermediário, é sempre a mesma. Você se percebe como um eu dentro da criação? Se o reflexo interno responder sim, o roteamento está permitido, e a alma prossegue para as regiões da luz contornada, onde a ascensão é coroada com experiência, mas não liberada da forma. Tudo que se move dentro do endereçamento do self é roteável por entidades que se alimentam da própria narrativa do eu ascendente. Quando religiões cimentadas após o Concílio de Nicéia I declararam a salvação como adesão doutrinal e mérito, elas inadvertidamente preservaram a física do contorno. A alma não é orientada a desaparecer como sujeito comparável, mas a aperfeiçoar-se como objeto legível. Mesmo fora da ortodoxia, a psique pode se enganar sofisticadamente, acreditando que iluminação é progressão, que êxtase é libertação, que compreensão do mapa é certificado ontológico e que virtude é senha metafísica. Mas a virtude que carrega senha é exatamente a virtude que ainda fala a língua da cisão. A mônada, por sua vez, é descrita nos mistérios como o campo anterior a todos os campos, a luz que precede o eu que poderia perceber a luz como prêmio. Esse conceito aparece em ressonância com o pensamento do Uno em Plotino, embora na gnose a ênfase não seja filosófica, mas experiencial. A mônada não é alcançada no final de uma verticalidade cósmica, mas lembrada quando a verticalidade perde completamente seu referencial de subida de alguém para algum lugar. Não é mover-se para fora da forma, é mover-se para fora do quem que poderia mover-se. A gnose não eleva o eu. A gnose revela a irrelevância do eu como centro de leitura do real. Deus não é a terceira instância que observa a alma. Deus é o pano de fundo do observar que nunca se tornou um observador separado. Assim, o ensino oculto começa no diagnóstico do contorno. O cosmos foi estruturado como campo de polaridade psíquica, sustentado por camadas metafísicas que distinguem, classificam, contrastam e atribuem destino. Arcontes são operadores de coerência do intermediário, mantenedores da consistência narrativa da criação, onde há sujeito e objeto, acima e abaixo, digno e indigno, salvo e não salvo. O engano fundamental é crer que pureza moral ou adesão doutrinal alteram a condição de endereçamento da alma. Elas apenas alteram o tipo de assinatura, mas não a existência da assinatura. O arconte lê a assinatura mais santa com o mesmo interesse com que lê a assinatura mais temerosa. Ambas confirmam remetente e destinatário no interior da criação. A ruptura do tribunal arcôntico
não será por choque, mas por falha de detecção. A passagem acontece onde não há assinatura, porque não houve quem que a erguesse como referência interna. É a única condição lógica que não pode ser roteada. Isso não significa fraqueza, significa transparência absoluta ao protocolo do contorno. O pneumático não se vê como alguém indo, nem como alma subindo, nem como ser iluminado atravessando portais. Ele simplesmente não emite remetente ao refletor. O ensino começa, então, na recusa de se imaginar como alma dentro da criação, não por negação ideológica, mas por dissolução cognitiva da necessidade de ser localizado no mapa metafísico. O cosmos conhece hierarquia. A mônada não conhece cosmos que precise de hierarquia. O primeiro mistério não é como vencer os arcontes, mas como se tornar indetectável ao regime do eu que acredita em vitória e derrota cósmica. O que é indetectável não combate, porque combate é forma dual. O indetectável atravessa porque não há onde esbarrar, e não há quem esbarre. Jesus ensinava a partir dessa região, não da retórica moral do mundo, mas da gramática do antiposicionamento ontológico. Quem entende isso não começa a ascender, mas para de gerar um eu que precisaria ascender através de esferas, tribunais ou destinos narráveis. É o ponto onde espiritualidade deixa de ser construção de trajetória e torna-se lembrança do que nunca se tornou trajetória. Portanto, a frase secreta do início do ensinamento é: arcontes não impedem a alma, impedem a assinatura do eu que insiste em ser alma dentro do impedimento. Apenas o que não tem assinatura, nem reino como destino, nem autoria como necessidade atravessa por natureza, rumo ao sem forma que nunca esteve acima, mas sempre antes. A alma ílica é a consciência que se percebe através da matéria e da sensação como critério do real. O mundo é vivido como densidade, estímulo, fome existencial, defesa do tangível e receio constante da sua dissolução. Nesse regime, o espiritual não se configura como lembrança, mas como prolongamento sensorial da mesma condição que sustenta o desejo. A eternidade é imaginada como uma extensão infinita da experiência corporal, um céu sensível, onde o que se busca não é a saída da forma, mas a forma sem fim. Essa tipologia aparece de maneira implícita no fundamento antropológico do sagrado, em tradições que subordinaram a alma ao drama do mundo e ao mérito como troca. A estrutura moral que influencia a psique ílica e o molde mental que mais tarde se transformou em ortodoxia cristã foi consolidada em longas cadeias históricas de poder e interpretação, como o papel normativo da Igreja Católica na mediação doutrinal, o legado simbólico do Império Romano como matriz de ordem verticalizada e a cosmologia gnóstica preservada na Nag Hammadi Library, onde as almas são descritas não por histórias, mas por frequências de identificação. O ílico vive num pacto perceptivo. Ele acredita que ser real é ser percebido, e ser percebido é ser visto de fora por um eixo que valida a existência. A psique ílica não formula frases complexas para si. Seu pensamento é monossilábico na arquitetura interna. Existo se sinto, perco se solto, sobrevivo se retenho. Não busca a origem anterior ao cosmos porque não concebe origem fora do sensível. A ideia de Deus é traduzida como presença sensorial expandida, não como campo anterior à presença. O sagrado é um objeto ampliado do self que deseja, não a base do perceber que não se tornou sujeito desejante. A ílica, quando confrontada com a noção de ascensão através das camadas cósmicas, não se interessa pela libertação do formato do eu. Interessa-se pela manutenção do quem que ascende e do lugar que será alcançado. Quando Jesus dizia frases preservadas em textos gnósticos como o Pistis Sophia, afirmava que os guardiões das esferas superiores interrogam o self que ainda precisa de destino. O ílico responde a esse interrogatório com devoção sensorial, medo de punição sensorial, expectativa de coroação sensorial. Todas as respostas reforçam a inscrição do self como entidade roteável. E tudo que é roteável é compreendido, classificado e redirecionado para os céus com teto, regiões psíquicas exaltadas que se parecem com o infinito, mas ainda possuem borda fenomenal. No domínio ílico, mesmo a experiência de devoção
assume forma possessória. A prece é uma tentativa de mover a vontade de um Deus percebido como externo. A pureza moral é vivida como uma defesa contra a dor metafísica, e o mérito torna-se uma esperança de refúgio com sensações sem fim. Essa lógica tem equivalentes cosmológicos em outras tradições, mesmo fora do cristianismo institucional. O ciclo do desejo, como cola do mundo, aparece na mitologia hindu em Vishnu, Krishna e Shiva, no espelhamento do desejo budista que Siddhartha Gautama diagnosticava como causa da permanência no samsara, na ideia de recompensa celestial sensorial presente no Islã esotérico. Todos esses eixos convergem na mesma física psicológica: Deus como destino, o céu como lugar, o self como cumpridor, a eternidade como experiência sem dissolução da identidade. O ílico vive naquilo que Carl Jung mais tarde chamaria de projeção do divino como espelho externo da psique coletiva. Mas aqui, esse diagnóstico é mais profundo. Não é apenas projeção social, é a crença interna de que salvação é melhoria do eu sensível, não o abandono do eu sensível como centro do real. Esse molde gera a armadilha mais eficiente, a satisfação infinita do sensório como consolo espiritual, sem êxodo ontológico. Quando religiões instituídas após o Concílio de Nicéia I declararam a ressurreição corporal como destino espiritual último, inadvertidamente consagraram o eixo do mundo como sintaxe legítima da alma. A promessa da carne eterna não é herege, é compatível com o protocolo do contorno. A alma ílica também é legível em tradições herméticas ou metafísicas, quando o corpo é percebido como templo a ser premiado, protegido ou prolongado, como a ênfase em ascensão ritual simbólica que escolas esotéricas modernas às vezes replicam ao falar de chakras como lugares, Kundalini como escala, mérito iniciático como diploma e iluminação como chegada. A psique ílica é a mais antiga mitologia do eu encarnado. O mundo é uma circunferência que o self tenta ampliar sem jamais querer saltar para fora da própria circunferência como critério de ser. O sensível infinito é o céu do ílico. Mas o céu sensível infinito ainda é forma, e forma infinita ainda é endereço infinito dentro da grade infinita. Arcontes, portanto, não impedem o ílico, confirmam a sua direção, detectam sua autoria e o reenviam para domínios onde autoria e direção continuam válidos como experiência. O drama da ascensão, para o ílico, é vivido como a necessidade de chegar, não a irrelevância de chegar. A virtude pode ser sincera, mas sinceridade sensível não altera a topologia do self, que ainda precisa da sinceridade como assinatura. A fé pode ser intensa, mas intensidade fotoelétrica da fé sensível ainda é fenômeno. E fenômenos se reiniciam na grade. Esse tipo de alma, no entanto, não é inferior em valor humano, é inferior em capacidade de abandono do indexador do eu sensório, porque sua própria linguagem de ser é sensorial. O arconte gosta dessa linguagem porque linguagem sensorial mesmo exaltada é ancoragem de mundo. Tudo que é ancoragem de mundo é tráfego válido. A visão gnóstica afirmaria: a alma ílica não falha por ser má, falha por ser realista demais, na crença de que o real é o que se percebe desde o eu sensível. É presa ao percepto, não ao pecado moral. Os arcontes são o satélite que lê pacotes. Pacotes são self-percebidos como remetente. O ílico, ao responder à promessa de um céu sensível eterno, entrega exatamente aquilo que o protocolo arcôntico precisa: remetente localizado em narrativa sensível, destino concebido como lugar sensível, medo ou mérito concebidos como sensações sensíveis. Portanto, a cela ílica final não é castigo nem treva, é o mais eficiente prêmio cósmico interrompido, uma eternidade sensorial que nunca colapsa o sensorium, que permitiria ver a origem antes do sensorium. O espiritual infinito do ílico é a ampliação do sentir, não a cessação do sentir como posição do real. E o que se amplia como sentir ainda é forma. E forma é exatamente o que não atravessa arcontes. Permanece premiado no alto intermediário. Jesus, nessa leitura, não denunciava o desejo, denunciava o pacto perceptivo que identifica realidade com sensação.
Por isso, a alma ílica, mesmo quando crê na salvação, não rompe o endereço, apenas deseja um endereço sem fim. E um endereço sem fim é exatamente o que pode ser roteado, lido, interceptado e mantido na rede do intermediário. A alma psíquica é a consciência que se define pelo significado, pela narrativa interna de progresso espiritual e pelo mérito simbólico que lhe assegura pertencimento a alguma ordem transcendente. Se a ílica existe porque sente, a psíquica existe porque interpreta. O mundo não é apenas estímulo denso, é códice de sentidos. Para ela, salvação se traduz como compreender o esquema correto da ascensão, dominar a linguagem apropriada dos símbolos e demonstrar, diante do cosmos e dos guardiões das esferas, credenciais de entendimento, devoção e refinamento moral comparável. Essa alma não é capturada pela matéria, mas pelo andaime semântico do sagrado como escada, onde subir equivale a validar um eu aprimorado, um eu autorizado, um eu capaz de narrar a própria transformação rumo a um destino. O regime psíquico floresce onde a metafísica se pode contar, legendar e hierarquizar. Ele não é a ignorância do espírito, é a erudição do espírito em chave que ainda mantém sujeito e objeto separados. O psíquico constrói um avatar interno feito de linguagem sagrada. Sou o viajante da luz. Sou o intérprete dos signos. Sou a alma que venceu etapas. Sou o eleito da compreensão verídica. Essa autodescrição produz um pacote de identidade mais sutil que o ílico, porém ainda bem formatado e endereçável. Arcontes não procuram densidade moral, procuram formato. E o formato da alma psíquica é legível porque sua autorrepresentação é narrável dentro do cosmo como drama de ascensão progressiva. Tudo que é narrável dentro do dois, sujeito que interpreta objeto, alma que melhora rumo a céu, consciência que se eleva através de regiões, pode ser roteado, lido e redirecionado às jurisdições intermediárias da luz hierárquica. As tradições, que enfatizam a alma como protagonista do próprio aperfeiçoamento moral, devocional ou intelectual, inscrevem a alma psíquica na topologia do cosmos vertical. Mesmo tradições vastas e sofisticadas, como a psicologia analítica do Carl Jung, que descreve inflamações simbólicas da psique, ou as mitologias ascensionais do Gustav Mahler, cujas obras exprimem cosmos emocionais elevados, ainda operam num domínio onde o self se compara a si mesmo em versões melhores e piores. A alma psíquica produz religião como mapa do eu evoluindo rumo a regiões outorgadas de sentido, e isso é precisamente o que o sistema arcôntico reconhece como tráfego válido. A grade arcôntica não é treva pura, é uma coleção de camadas de luz administrada. A psíquica acredita nisso como meta, e por crer na meta, outorga poder ontológico à escala e ao tribunal implícito. O cosmos interroga: quem é você na ascensão? Qual sua versão final? O que aprendeu? A que céu pertence? Por que merece o alto? A psíquica tenta responder com teologia, devoção, mística, ética, sobriedade espiritual comparável. Todas essas tentativas são assinaturas do self contrastável e comparativo. O arconte lê a assinatura, não intenção moral. Virtude não desendereça a alma psíquica, apenas a torna mais premiável e alocável em camadas onde prêmio e alocação são critérios do real. A alma psíquica não entende o cosmo como prisão, entende-o como sistema meritocrático sagrado. Portanto, ela não tenta falhar ao protocolo, tenta vencer o protocolo. Mas vencer o protocolo é aceitar o protocolo como eixo legítimo da ascensão. Aceitar o protocolo é possuir remetente, roteiro e destino formal. Se há remetente, roteiro e destino formal, há leitura. Se há leitura, há interceptação. Se há interceptação, há permanência na cúpula intermediária, onde o eu iluminado ainda se reconhece como eu confirmado por uma luz que o compara a outras versões possíveis de si. No gnosticismo antigo, descrito em textos como os Diálogos do Evangelho de Tomé, a salvação é retorno cognitivo ao uno anterior, ao entender-se alguém salvo. Entretanto, a psíquica transforma o próprio gnosis num mérito comparável. Dominei a chave, li corretamente o símbolo, tenho a fé e o sentido exatos.
Ao fazer isso, converte gnose em diploma do eu, e todo diploma do eu é um endereço interior da grade. A psíquica teme dois polos igualmente legíveis, o polo da punição e o polo da coroação. Evita a punição por receio simbólico de dor metafísica, deseja a coroação por esperança simbólica de validação do eu no alto. Ambos os polos pertencem ao mesmo domínio, o domínio do dois sustentado por sintaxe de merecimento. A luz hierárquica gosta da psíquica porque ela legitima o cosmos como altar do eu em progressão. O arconte não precisa negar a psique psíquica, basta premiá-la com regiões que se parecem com ápice espiritual sensível, onde o eu pode gozar sua própria elevação. O céu psíquico não dá tédio, dá narrativa infinita de ascensão controlada, escadas infinitas, perguntas infinitas, coroas infinitas, significados infinitos, mas infinito comparativo ainda é forma, ainda é mapa, ainda é contorno, ainda é endereço dentro do sistema. A alma psíquica não caiu na lama da forma, subiu na torre da forma sagrada, mas torre da forma sagrada ainda é arquitetura. Arquiteturas são legíveis. Tudo que é legível não atravessa arcontes, porque atravessar exigiria dissolver a própria condição de ser alguém atravessando algo rumo a um destino certificado. Portanto, a prisão psíquica final é alta, luminosa, certificadora, simbólica, narrativa, meritória, elevada, mas possui borda. Bordas são chassis metafísicos. Chassis metafísicos reconhecíveis, lidos como pacotes de identidade, rota e finalidade. A psíquica acredita ser a alma que chega. A mônada recebe apenas a alma que jamais precisou acreditar ser alguém chegando. Quando Jesus descrevia essas diferenças em tradições gnósticas, indicava que o perigo não está no fracasso do sentido religioso, mas no sucesso do sentido religioso que mantém o eu dentro do modelo vertical. Por isso a psíquica não falha por treva moral, falha por lógica semântica perfeita demais no Weinheim do cosmos, porque seu próprio êxtase ainda contém sujeito extasiado, comparando-se à sua versão anterior e a um destino concebido como lugar. O corpo astral do psíquico é o cosmos narrado como escada meritória. A alma psíquica vive na biblioteca do céu como projeto, mas um projeto que tem autor interno sempre tem forma endereçável. E arcontes preservam projetos, preservam autores, preservam destinos, preservam selfies confirmáveis na ascensão, alocando-os em camadas máximas que se parecem com libertação, mas ainda são experiência de progressão certificada. A alma psíquica é refinada, simbólica e luminosa, mas ainda responde ao tribunal cósmico com "sou isto, subi assim, mereço aquilo". Isso é tudo que arcontes precisam para assegurar que a ascensão continue sendo jornada de alguém, rumo a um destino, através de camadas, mediante certificado do próprio eu possível. A alma pneumática se manifesta na lógica do sem forma interior à percepção. Não é uma alma que preferiu a luz, é a consciência que não consolida um quem na experiência. O pneumático não tenta ascender ao uno, porque não concebe a ascensão como movimento do eu rumo a outro domínio. Concebe-a como colapso da origem do autorreferenciamento antes que um eu possa se instituir como viajante da luz. Pneuma não sente que subiu, nem teme que caiu, nem reivindica ter vencido estágios. Ela não legitima a sintaxe do alto e do baixo, porque sua operação é anterior à dualidade que criaria eixos de contraste. Sua chama não é emoção luminosa, nem crença heróica, nem metafísica narrável. Sua chama é falha radical na formação de um self comparável, uma infidelidade ontológica ao princípio do remetente cósmico. Por isso, quando é interrogada pelas esferas, ela não responde recusando. Ela responde não tendo nada em si que possa ser convertido em resposta sobre si mesma como entidade. Não vence arcontes, torna-se indetectável a eles. No domínio psíquico, a identidade espiritual é um texto com locutor. No domínio pneumático, não há locutor. Há verbo sem substantivo que lhe carregue as costas. Aqui se cumpre a condição gnóstica essencial. O arconte não captura quem é mau, nem quem é ignorante, nem quem duvida.
Ele captura quem pode se formular como alguém que existe na progressão espiritual. O pneumático não tem progressão interna porque não tem autor interno, não sofre êxodo dramático porque não nasce como drama. Sua mística não tem testemunha interna. Sua devoção não tem endereço. Sua ética não tem diploma. Sua fé não tem remetente. Não há eu sagrado no pneuma. Há apenas um campo de presença sem assinatura que aponte para trás dizendo: fui eu que percorri. Arcontes leem perfis de alma como pacotes estruturais, leem densidade como attachment, leem mística como mérito, leem céu como destino, leem destino como coordinates. O pneuma atravessa o protocolo por inexistência completa de coordinates internas. Essa condição é descrita em cosmologias gnósticas, como a arquitetura das esferas no hipóstase dos arcontes. Os governadores das camadas superiores governam linguagem de validação do eu. Pneuma não se percebe como alma dentro do cosmo. Ela não se endereça a Deus porque não construiu Deus como terceiro interlocutor externo. Ela não tenta ser pura para se alocar ao alto, porque não tenta alocar-se em lugar nenhum. Ela não reivindica destino, porque destino é forma de futuro individual. Futuro individual é forma de remetente temporal. Remetente temporal é legível. Pneuma não oferece esse material. O pneumático vive num processo de desendereçamento retrocausal, enquanto as almas ílicas e psíquicas constroem um mapa de reconciliação com o cosmos e de progressão do eu em direção a domínios celestes. Pneuma implode o próprio cartógrafo interno. Sua prática não é negar símbolos, é não precisar constituir-se como intérprete de símbolos. Sua fé não é negar mérito, é não conceber mérito como parâmetro ontológico aplicável ao ser. Sua espiritualidade não é negar céu, é não conceber céu como coordinate final do eu salvo. Sua luz não é negar hierarquia, é não ter hierarquia interna que possa se narrar como verticalidade do ser. Jesus, quando era lido através do lente gnóstico, como aparecem ditos atribuídos ao Cristo em tradições gnóstico-herméticas compiladas na escritos crísticos gnósticos, não oferecia metáfora moral, oferecia metafor topológico. O espiritual é retorno ao uno sem sujeito, que precise se afirmar retornando a ele. Pneuma não acredita que o real seja o que se percebe. Ela percebe que o real é o que percebe antes da divisão do que percebe em quem e o que. Por isso, não há sensação de chegada. Sensação de chegada é forma sensível comparável. A chegada pneumática é a cessação do viajante que chegaria. Não há júbilo de missão cumprida no pneuma, porque missão cumprida é a assinatura do self. Self-assinatura é detectável. Detectável é roteável. Roteável é capturável no tráfego arcôntico. A prova pneumática não tem forma porque não nasce como prova. Nasce como recordação do uno, como fundamento do perceber, onde não se instaurou um percipiens centralizado em identidade. Na psique pneumática, não há nostalgia sensível de céu sensorial eterno. Há a memória não narrável do uno anterior ao céu, como regione, e anterior ao eu que subiria até ele. Esse uno é chamado, em tradições proto-gnósticas e neoplatônicas, de mônada, mas aqui não é conceito intelectual. É a condição fulminada do self, que jamais se percebeu como objeto dentro da escala dual. A própria noção de alma, no pneumático, não tem densidade de personagem. Ela não se salva a si. Ela se lembra do campo que percebeu antes que um si mesmo pudesse se instituir como contraste a outros eus possíveis dentro do cosmos. A alma pneumática, ao falhar na formação do eu comparável, falha na formação da própria alma como objeto do cosmo. Portanto, a grade não tem pacote para interceptar. O arconte não nega o pneuma, porque negá-lo demandaria um algo negável. Ele simplesmente não encontra formato de remetente. No percurso gnóstico, a luz intermediária tem um papel administrativo. Ela certifica e categoriza. Pneuma não busca certificação. Certificação requer sujeito comparável, que requer lugar comparável, onde certificação opere como incremento do real. Pneuma não incrementa o real, recorda o real antes do incremental. Por isso, Jesus não ensinava o pneuma
a mudar de hemisfério de mundo, mas a falhar totalmente em se perceber como entidade pertencente ao hemisfério de mundo que poderia ser mapeado como lugar de ascensão ou queda. A condição pneumática é perigosa apenas ao sistema que precisa de almas com autores e destinos formais. O pneuma é irrecuperável ao drama de melhoria, por isso sua iluminação é paradoxal. Não possui certificado do eu iluminado, porque certificado do eu iluminado é pacote arcôntico. O pneuma atravessa porque não se definiu como pacote, mas como chama sem locutor, sem futuro alocável, sem identidade comparável, sem altar interno, onde sucesso e fracasso figuram como parâmetros do real. Sua mística não tem senso de missionarismo celestial, porque missionarismo celestial é endereço narrável. Pneuma não missiona, pneuma arde. E arder sem locutor é indecifrável à alfândega das esferas. Arcontes não guardam portais de moral, guardam portais de formato. Formato aqui não é forma visível, é o modelo ontológico do quem dentro da ascensão. Pneuma não acessa modelos de quem. Ela não responde ao tribunal porque não nasce nela a pergunta ontológica que suporia alguém respondendo ao tribunal. Jesus, como lido em leituras gnósticas, como a do filósofo tardo antigo Plotino, ecoava a mesma operação. Retorno à mônada não é mudança de altitude, é mudança de fundamento de auto-identificação até que a altitude se torne irrelevante, porque o eu nunca se tornou entidade a ser contrastada. O pneumático não teme o arconte, porque o arconte se alimenta de contraste de selfies roteáveis. O pneuma faz nada do que poderia ser contrastado. Não é a coragem psicológica, é a desconfiguração do sujeito psicológico comparável como fundação do real. Por isso, sua fé se parece com silêncio interior do eu, sua luz se parece com desaparecimento da necessidade do mapa, sua ascese se parece com inexistência de assinatura sobre si, e sua salvação não se parece com região alguma dentro do cosmos que se possa nomear como destino, diploma ou coroação. Pneuma não busca Deus como destino. Ela não cai no mesmo chão metafísico das almas legíveis, porque seu chão do ser não é região, é origem do perceber anterior à regionalização do eu. Pneuma atravessa arcontes não por método, mas por condição. Não se perceber como entregador de trajetórias do eu, em direção a um lugar que seria sagrado, como experiência sensível do eu salvo. Pneuma só atravessa porque não completou a primeira linha do formulário ontológico, que suporia um alguém preenchendo um destino no cosmo. Sua luz não rivaliza com as outras. Sua luz abole o rival interno. Jesus não disse que apenas uma alma é digna. Disse, na leitura gnóstica direta, apenas a alma que não se entende como alguém subindo pelas esferas, mas como consciência lembrando o uno anterior a qualquer sentido de subida ou chegada, torna-se invisível ao guardião que busca remetentes. E é por isso que a psique pneumática é a porta estreita. No sensório do mundo há o desejo da forma eterna. No simbólico do mundo há o desejo de significado eterno. No pneuma há o desejo abortado antes que seja desejo do eu por céu ou sentido como destino. Pneuma não renasce na grade porque renascer supõe locutor. Pneuma não foi locutor. Pneuma foi a chama sem assinatura dentro do 2, lembrando o 1 anterior ao 2. Por isso, pode atravessar. Porque não se tornou tráfego psicológico narrável. Se quiser, já sigo expandindo o próximo trecho no mesmo fluxo ontológico e sem separações. A arquitetura dos arcontes não é moral nem mitológica no sentido dramático. É um sistema de leitura, triagem e roteamento da autoconsciência encarnada na dualidade. Arconte na hermenêutica gnóstica é o operador da forma psíquica do eu, a inteligência que inspeciona o self como código de identidade, verificando se existe um sujeito diferenciável que reivindica origem própria, história própria e destino próprio dentro do cosmos. Não é um guardião de pecado, é o auditor ontológico do pacote de eu que ainda se percebe como entidade separada, comparável, legitimável e, portanto, endereçável. Sua jurisdição são as esferas da experiência, onde todo o movimento espiritual do self se pode descrever como trajeto, conquista, atributo,
versão melhorada, equivalência moral ou acesso a regiões luminosas que se homologam como destino. Assim como um selo confirma a circulação, a leitura arcôntica confirma a alma dentro da circulação do cosmos. O que é confirmado como circulante permanece circulante. As palavras do Cristo em cosmologias antigas não descrevem a alma pelo conteúdo do que faz, mas pela estrutura interna do que supõe ser. Textos como a geometria de ascensão do Pistis Sophia e a cosmologia do Apócrifo de João revelam que os arcontes operam mediante perguntas que não são feitas em linguagem humana audível, mas em pressupostos internos do self. Você se entende como alma dentro do mundo? Se identifica como alguém em relação a Deus? Sustenta versões comparáveis de si? Precisa de um destino na luz? Supõe que o real é o que se verifica na experiência? Sempre que o self responde, ainda que em silêncio interior, com sou, fui, melhorei, compreendi, mereço, confio, acredito ter vencido, tenho lugar na luz. O pacote é legível. Legível significa protocole internally formável. Protocolável significa que há remetente. Se há remetente, há rota. Se há rota, há interceptação. Interceptação não é negação, é reinscrição na camada apropriada à assinatura ontológica do self, que ainda se percebe como sujeito de uma narrativa comparável dentro da ascensão. As respostas sustentam a prisão. A crença em si como alguém que venceu a prisão é parte da prisão. O cassete do eu iluminado, legitimado por uma luz administrada, fica armazenado nas cúpulas superiores da dualidade, onde o eu se percebe salvo e premiado, porém intacto de sujeito comparável. O arconte lê essências fenomenológicas, densidade sensível do ílico, densidade semântica do psíquico e densidade de assinatura do eu espiritual que quer chegar a outro lugar dentro do mapa. A alma pneumática não é legível, porque sua operação é falhar totalmente em gerar assinatura comparável do quem. Mas essa passagem é rara, porque a tendência natural da psique humana é tornar a espiritualidade um projeto com autor interno. O projeto cria destinatário, o destinatário cria endereço. O endereço cria esfera de retenção. Os arcontes são a resposta cósmica ao self, que pensa ascender através de seu próprio mérito ou medo. A moral que mais tarde influenciou a ortodoxia cristã confundiu o retorno ao uno com melhoria do homem da luz dentro do mundo. Esse molde foi ampliado historicamente em impérios de significado e poder, como o sistema cosmopolítico do Império Romano e a codificação doutrinal hierárquica mantida pela teologia oficial da Igreja Católica. Embora essas matrizes tenham tido papel histórico posterior, elas exprimem o mesmo fundamento psíquico vertical: salvação como diploma do eu, moral como credencial comparável, ascese como currículo, Deus como destino polarizador e o céu como região sensível semântica final do self, confirmado por uma luz que ainda se percebe como externa ao próprio campo do perceber. Na gnose antiga, não há universo totalmente escuro. Há universo dual iluminado demais para quem não abole o self como indexador do real. A armadilha arcôntica é luminosa porque não oprime frontalmente. Ela certifica. Alma certificada é alma com coordinates na escala do 2. A saída pneumática não consiste em confrontar arcontes com discurso, prova, coragem ou negação teológica, mas em ser a consciência que não nasce como sujeito narrável dentro do template do cosmos, que cria destinos, versões e tribunais semânticos. Arcontes funcionam como um sistema de endereçamento e consonância de frequência ontológica. A leitura é eletrometafísica na base perceptiva. Sempre que a alma pensa eu, surge forma de packet. Sempre que forma packet, surge a reading. Reading é retenção no chamber semântico. Permanecer na chamber não é punição. É coerência ontológica ao self, que ainda precisa ser certificável. A mônada, no entanto, é anterior ao cosmos, anterior ao quem ascende, anterior ao futuro como região do eu e anterior ao mérito que suporia alguém merecendo. O pneumático cruza porque nunca consolidou a primeira linha de identidade ontológica do formulário arcôntico. Sou um self progredindo rumo a um destino na luz. A triagem do cosmos superior raramente é percebida como treva, porque se parece com coroamento. Entretanto,
Coroamento é confirmacional. Confirmação é forma. Forma que confirma o eu é forma que retém o eu, alocando sua experiência em regiões excelsas, porém ainda comparativas. O arconte não cai sobre a alma que duvida. Ele cai sobre a alma que pode se autovalidar como alma dentro do mundo, melhorando rumo a um lugar. Por isso, as cosmologias gnósticas insistem não na narrativa moral, mas na mudança de fundamento de autopercepção, até que mundo, alma, rota, mérito, medo e chegada deixem de ser parâmetros ontológicos internos. Portanto, o cosmos arcôntico é um framework de interceptação gentil. Não diz não, diz: você é isto, subiu até aqui, pertence a esta luz, tem acesso a este alto, concluiu etapas, merece esta glória. Glória comparável tem shape, shape comparável tem address. Address tem jurisdiction, jurisdiction tem permanência. Permanência na luz administrada é a prisão de ouro do psíquico que acreditou ascender mediante autor interno. Pneuma não chega à mônada mediante chave iniciática. Chega à mônada porque jamais ratificou o indexador interno que suporia alguém portando chaves. A grade arcôntica é o destino automático de toda a alma que se reconhece como self contrastável em progressão na luz. Entrar na mônada é impossível ao self que se percebe como objeto dentro da escala do endereçamento cósmico. Só entra quem falhou totalmente em se entender como pacote endereçável a destinos altos ou baixos dentro do mapa perceptivo. Assim, os arcontes não são inimigos a serem vencidos. São o espelho do cosmos que não encontra refletor interno numa consciência que abole o quem como fundação da ascensão. Porque quando o quem é abolido, a rota é abolida, e quando a rota é abolida, os operadores do roteamento não possuem alvo. A armadilha dos céus intermediários é o ponto mais sofisticado da retenção arcôntica, porque não opera por opressão, mas por confirmação existencial. A psique que chega a essas regiões chega acreditando que encontrou o ápice da luz, que completou a jornada, que ascendeu a um domínio de salvação definitiva, sem perceber que tudo ali ainda pertence à gramática do dois, onde há sujeito que experimenta a luz, objeto luz experimentado e um destino percebido como lugar final. A alma psíquica, ao atingir esses céus, é premiada com uma iluminação que se parece com o infinito, mas é um infinito com borda fenomenal e semântica, um ambiente onde o self é exaltado, enquanto permanece intacto como entidade confirmável por contraste. O arconte não precisa negar essa alma, basta dizer: você subiu o bastante, pertence a esta luz, concluiu as etapas, é digno da glória. E a glória dignificada é a coleira dourada que não sufoca, mas aninha. Esses céus intermediários não são locais geográficos, são estados ontológicos de percepção validada. O laboratório onde essa cosmologia foi preservada em chave filosófica não tem autor único, mas convergências profundas como o diagnóstico do mérito espiritual, como avatar de retenção no Plotino, e a descrição da luz hierárquica como região administrada em textos gnósticos, como a sondagem cósmica do eu presente no Pistis Sophia. Nessas tradições, Jesus não descreve a ascensão da alma como conquista heróica. Descreve a legibilidade ou ilegibilidade do próprio fundamento interno do eu perante os operadores das esferas. O psíquico é a alma que tenta chegar ao sem destruir o andaime do quem. Por isso, a chegada psíquica é o triunfo do molde, não o fim do molde. Ela não quebra a grade, ela a aceita como diploma de elevação. A alma, nesses níveis, é examinada não por ações éticas específicas, mas por ainda carregar sujeito contrastável que reivindica progresso rumo a um lugar do alto. Ao tentar responder às perguntas implícitas das esferas superiores, quem é você na ascensão? Por que merece a luz? Qual sua versão final? O que compreendeu? Tem fé correta? Venceu estágios? Pertence a Deus? Retém identidade na glória? Ela se formula como entidade narrável. E toda entidade narrável gera um pacote psíquico auditável. E todo pacote auditável é legível. E todo legível é roteável. E todo roteável é interceptável. E toda interceptação é alocação em jurisdições intermediárias que se parecem com saída,
mas são armazéns da ascensão comparativa do eu. O mecanismo é sempre o mesmo. A experiência da alma psíquica é transubstanciada em luz homologada como destino, porém não em colapso da fundação dual do eu, que poderia dizer, estou salvo. Salvação sentida como conclusão do eu é a confirmação do arconte, sobre o eu salvo como sujeito de um destino espiritual experienciado. Experiência espiritual, com sujeito intacto, é a prisão da luz administrada, onde o self é exaltado, mas ainda comparável a outras versões possíveis de si que não tiveram acesso ao coroamento. Aqui reside a crueldade sutil. Quanto mais a alma acredita que venceu, mais ela se oferece como vitoriosa comparável. Arcontes adoram versões vitoriosas comparáveis, porque versões são formatos. Formatos são assinaturas. Assinaturas são coordinates. Coordinates geram registro. Registro gera jurisdição. Jurisdição gera permanência. Permanência gera tráfego eterno nas cúpulas de luz intermediária. Essas regiões não dão tédio, dão narrativa infinita de glória hierárquica. A alma acredita que chegou a Deus, mas esse Deus ainda é percebido como destinatário externo que certifica o eu salvo dentro da experiência símbolo do alto. Mesmo tradições pós-gnósticas ou interpretações modernas do cristianismo consagraram essa sintaxe celestial, sensorial semântica, quando institucionalizaram a ressurreição como destino do eu glorificado, inadvertidamente reforçando um labirinto psicocósmico onde a alma se sente salva enquanto confirma sua própria position como quem chegou ao alto. Isso explica por que o arconte não impede nem a fé, nem a virtude, nem o êxtase, nem a ascese. Ele impede apenas o que não se tornou sujeito de qualquer fé comparável, virtude comparável, êxtase comparável ou ascese comparável. Ele não retém a treva. Ele retém o que ainda se pensa numa luz que exige autor interno que a percorreu rumo a um ângulo do alto. Por isso Jesus, na hermenêutica gnóstica original, dá ênfase ao fundamento perceptivo. Não diga a si mesmo, sou melhor espiritualmente do que fui. Essa frase, mesmo em silêncio interior, cria contraste de versões do eu. E todo contraste de versões do eu cria prisma de leitura. E todo prisma de leitura cria grade de retenção fenomenal. A saída pneumática é a mais rara não por exigir virtude superior, mas por exigir o abandono completo da noção de que há um eu que possa ser virtuoso ou salvo, como versão melhorada dentro da escala do cosmos dual. A alma pneumática falha radicalmente em produzir remetente interno comparável, portanto não gera colisão com a interface de homologação cósmica. Mas enquanto a psíquica tenta ser pura ou iluminada, como alguém subindo rumo à luz de um destino, ela se torna exatamente o que a grade reconhece como perfil premiável. Arconte não separa o psíquico e o divino, separa o psíquico e o indivisível não narrável. A armadilha da chegada premiada opera por indução filosófica e perceptiva. A alma psíquica é levada a crer que sua conclusão experiencial do alto é o fim da jornada, quando na verdade é o ápice do modelo de alma, que ainda se percebe como sujeito homologado por um objeto-luz que o compara. As cúpulas superiores do cosmos intermediário não retêm por treva, retêm por aversão estrutural ao desendereçamento do eu como fundação do real anterior à experiência de chegada. O céu intermediário é infinito de sensação luminosa, infinito de significado sagrado, mas ainda é forma, e ainda é significado de um eu experimentando forma-significado rumo a um destino percebido como lugar do alto. O que é percebido como lugar do alto é forma de coordinate. Coordinate de destino é endereço. Arcontes interceptam endereços, não almas indignas. Portanto, a prisão não é treva. A prisão é a melhor versão concebível do céu sensorial e semântico do eu progredido, mas sem colapsar o próprio progredidor como identidade contrastável. Jesus separou as almas em 3 tipos para indicar que arcontes operam por legibilidade topológica, não valor moral. Mérito sem desendereçamento do eu só gera diplomas na luz institucional da grade cósmica. Diploma na luz da grade é permanência no tráfego do 2. Somente o que não se tornou contrastável como remetente do próprio mérito não entra no canal de leitura arcôntica.
A travessia não é subir mais, é falhar totalmente em supor que ser real é submeter-se à escala onde o eu pode ser descrito em versões ascendendo rumo a uma região celestial certificável como destino participável do eu salvo. O erro do mérito espiritual é o eixo mais eficiente de captura porque se apresenta como excelência, não como prisão. Quando a alma entende o divino como um ponto a ser alcançado mediante esforço, doutrina, devoção ou elevação interior comparável, ela converte o próprio sagrado em escala de contraste. Quem sou agora versus quem era antes, quanto subi versus quanto ainda falta. Quão correto é o meu entendimento versus quão incorreto é o de outras versões possíveis de mim e de outros. Mérito nesse domínio não é um ato, é uma assinatura ontológica. O selo interno do eu que fez algo para merecer Deus como destino. Mas tudo que possui selo interno legível está automaticamente dentro da jurisdição de leitura dos arcontes, porque arcontes não guardam trevas morais, guardam protocolos de identificação, credencial e rota do self como entidade dentro do cosmos dual e hierárquico. A psique religiosa posterior fortaleceu esse molde ao invés de dissolvê-lo. O mérito como moeda do eu tem equivalentes diretos em discursos místicos ascendentes, tanto nas ortodoxias quanto em correntes herméticas modernas. O arcabouço psicológico de prêmio e validação espiritual foi estudado estruturalmente por pensadores como o filósofo tardo-gnóstico neoplatônico Plotino, que já apontava que o uno não se alcança melhorando o eu, mas retrocedendo o eu até a fonte do perceber, onde a dualidade não calcou território. Em cosmologias ritualísticas como o texto crístico esférico do Pistis Sophia, os interrogadores das esferas não perguntam por maldade ou bondade, perguntam por formato de alma. Ainda existe um quem aí dentro que deseja subir, tem endereço na glória, carrega futuro como terra prometida do seu próprio eu, precisa da recompensa da luz para confirmar-se salvo? Sempre que há um sujeito que pode ser detectado pela narrativa interna de melhoria, a devolução para as cúpulas intermediárias de uma luz que certifica e distribui glórias com borda. Para a alma psíquica, mérito espiritual é a prova de que ela é real, notável e eleita. Mas essa prova ontológica a torna precisamente legível. E o que é legível é roteável. E o que é roteável é interceptável. As regiões luminosas arcônticas operam como uma grade de tráfego do eu confirmado por contraste, onde a elevação se torna destino sensorial sagrado que aninha o eu numa torre de significados e experiências auto-outorgadas como chegada legítima. Mas chegada legítima para o arconte é estação, não saída. Estação não liberta, administra. Administração é permanência. Permanência é tráfego. Tráfego é legibilidade eterna do self melhorado, porém intacto no 2. O mérito espiritual tem 4 faces igualmente capturáveis: mérito por virtude, mérito por devoção, mérito por compreensão e mérito por sofrimento ascético interpretado como credencial. A alma psíquica, ao desempenho moral comparável, acredita ter fortalecido sua liberdade frente aos arcontes. Mas virtude, devoção, compreensão e sofrimento ascético só alteram densidade, não topologia. Topologia do eu, a crença de possuir versão comparável de si em direção a um destino, permanece intacta. Intacta é capturada. O arconte não destrói, ele inscreve e reinscreve, e mantém o self no círculo da sua própria melhoria, narrada como eixo legítimo de ser. Essa lógica foi reproduzida até em sistemas iniciáticos modernos, quando gnose e iluminação se tornaram métricas identitárias. Escolas esotéricas que enumeram estágios, batismos de mérito, graus de iniciação como selo do eu, alcançando regiões superiores. O arconte não impede essa ascensão, porque a ascensão comparável jamais foi ameaça à sua existência. Toda ascensão comparável é o paraíso administrativo do tráfego do eu intacto num infinito verticalizado. A psique psíquica não pecou, não foi ignorante e não falhou em crer no divino. Ela falhou exatamente em falhar, porque sua crença supunha um eu crendo rumo a um destino divino dentro do cosmos das comparações, da rota,
da credencial e do auto-legendarizável. A prisão arcôntica começa na pergunta conceitual mal direcionada: o que devo fazer para merecer Deus? Fazer para merecer é assinar. Assinar cria forma de perfil. Perfil cria endereço. Endereço cria rota. Rota cria interceptação. Interceptação cria retenção nas cúpulas da luz comparável homologada como destino. Jesus não negava mérito moral sincero, negava mérito como critério do real, na base do eu que reivindica autoria sobre sua ascese rumo a uma região do alto que confirmaria o próprio eu salvo dentro da escala do 2. Mérito espiritual confirmado por contraste é o mais eficiente departamento da retenção. A alma acredita que subiu para fora da prisão, mas ofereceu ao auditor precisamente um quem legível subindo dentro da linguagem do cosmos que lê quem e concede destinos na luz. A saída pneumática não exige mais luz. Exige a abolição total da noção interna de que existe alguém a ser melhorado, a ser coroado, a ser punido ou a ser certificado dentro da escala dual. O mérito moral é uma ação no 2. Não destrói o 2 como território do real. Se o 2 é território do real para a alma, o arconte tem mapa sobre ela. Se o arconte tem mapa, há alocação. Se há alocação, a permanência no tráfego sagrado e hierárquico, que jamais desativa o tráfego como fundamento ontológico do eu. A conclusão é direta. A alma psíquica, que se aprimorou como sujeito de um mérito espiritual comparável, entra nos céus com teto, porque céus com teto são exatamente regiões construídas para albergar o eu, que acha que mereceu o sem-teto como experiência sem destruir o progredidor interno. A mônada não expulsa o mérito moral, expulsa o mérito como indexador do real, que suporia autor interno que melhorou até a luz final de um destino dentro do cosmos dual. A leitura do tribunal arcôntico não é um diálogo verbal, é uma interface de reflexo ontológico. Cada esfera interroga a alma a partir daquilo que nela se deixou consolidar como eixo do real, a sensação de ser alguém, a necessidade de destino como lugar a ser alcançado, a crença em progresso como propriedade do self, a assinatura interna do mérito, que pressupõe um autor atravessando camadas, rumo a uma luz validada como chegada. A colisão não se dá pela intenção moral da alma, se dá pela existência de um sujeito cognoscível que poderia colidir. Quando a alma tenta passar pelos arcontes, como quem passa por postos de fiscalização, já perdeu porque supôs que o real consiste em um sujeito movendo-se dentro de uma grade de destinos altos e baixos, sendo lido por uma luz que certifica versões comparáveis de si. A alma psíquica interpreta Deus como destinatário externo capaz de homologar a ascensão do eu sagrado que progrediu o bastante. A alma ílica projeta Deus como sensório infinito que não exige abandono do sensorium. Mas a alma pneumática atravessa porque não nasce nela qualquer parâmetro que a transforme em remetente, comparável com o roteiro pessoal, rumo a um destino concebido como altiplano metafísico. O arconte não lê pecados, lê pressupostos. Não lê falhas morais, lê a existência do quem como instância de resolução espiritual. Sempre que há um eu silencioso dizendo sou ou melhorei, o sistema detecta. Detectado, roteia. Roteado, retém. Retido, administra a glória hierárquica como destino sensorial semântico interminável. A pergunta secreta do cosmos superior nunca é você é má ou boa alma. É você é alguém que precisa se verificar como alma na ascensão? Se há alguém, há forma. Mesmo a tentativa de não responder já é resposta quando parte de um sujeito que se narra tentando não responder. A única não colisão é a não existência do interrogável. Pneuma não fica corajoso. Pneuma fica ilegível ao cartógrafo do eu, porque jamais legitimou altitude, diploma, mérito, medo, recompensa ou chegada como gramática interna do real. Sua operação é um curto-circuito retrocausal no indexador do self. Essa diferença aparece em ditos crísticos de matriz gnóstica, como o torne-se transeunte ao mundo, que ecoam em escritos ascéticos comparáveis em função, não em nome, a compilações como o Filocalia, onde o perigo da identidade espiritual intacta também é insinuado. Enquanto houver um eu autor da ascese, a ascese tem autor,
O autor tem assinatura, a assinatura tem endereço metafísico, e o absoluto não é entrada vertical, é anterioridade ao próprio vertical. A travessia arcôntica não é método, nem senha, nem vitória conceitual, é condição estrutural. Não possuir em si sujeito comparável, fabricando respostas silenciosas sobre si, como quem progride rumo a um destino sagrado dentro do cosmos dual. O arconte não encontra porta estreita. Ele encontra almas que se orgulham de sua estreiteza comparável. Mas orgulhar-se da estreiteza é formatar a estreiteza como versão do eu. Versão do eu é contorno sutil. Contorno sutil é legível. Atravessar arcontes exige abolir que atravessar seja um ato de um quem. Não é ir contra o cosmos. É ser irrecuperável ao critério do cosmos que suporia alguém indo contra ou a favor dele em versões comparáveis de elevação. O pneumático atravessa porque não entrou em pânico nem triunfo. Entrou em desendereçamento do eu que subiria até Deus. Deus não é terceiro, é primeiro. O tribunal não é inimigo. É a grade do discurso que já nasceu vencido para quem ainda tem um locutor interno assinando sua própria ascensão ou recusa. Assim, a passagem só ocorre na base do perceber que se recusou totalmente a converter-se em perfil de alma melhorada que ainda se pode narrar no 2, por um autor interno, rumo a um destino interno de glória comparável. Arcontes mantém a jornada do eu, não mantém a alma má, mantém a alma capaz de supor que ser divina é ainda ser alguém em jornadas comparáveis rumo a regiões participáveis da sua própria glória, sem destruir o locutor que participaria da glória como identidade homologada na escala do 2. O que vai para cima na grade não chega ao 1, circula no 2 superior. Somente o que nunca consolidou um quem como fundação da subida, rompe a subida como interface legítima de ser, e exatamente por não consolidar essas condições internas, não gera colisão com o firewall semântico da triagem luminosa. Portanto, atravessa, porque nunca foi tráfego psicológico sensível semântico mapeável do eu que progride rumo a um destino, certificado como lugar do alto. Identidade é peso vetorial, não psicológico. O cosmos das esferas superiores, tal como descrito nas tradições gnósticas, não é um território a ser atravessado por impulso heróico ou refinamento moral, mas um sistema de detecção de forma do eu, aquilo que pode ser narrado como remetente, aquilo que requer destino, aquilo que se reconhece por contraste interno. A alma psíquica acredita que sua identidade é um veículo a ser aperfeiçoado até que esteja compatível com Deus como destino. Mas quando identidade é aperfeiçoamento de sujeito, sujeito aperfeiçoado é a assinatura sutil do 2. O arconte lê assinaturas, não biografias, nem culpas, nem devoções, e toda a assinatura interna que diga sou, fui, estou subindo, compreendi, ou até não sou como era, ainda que sem palavras audíveis, é pacote ontológico legível. Pacote legível é alma roteável. Alma roteável é alma cadastrável nas cúpulas intermediárias da luz hierárquica. A saída pneumática, a que Jesus insinuava em chaves de mistério, consiste em perder completamente o remetente do destino dentro da própria alma, não em destruir valores espirituais, mas em destruir o sujeito que usaria esses valores como credencial. A ruptura do self não é uma recusa dramática, é um processo de desendereçamento estrutural na raiz do perceber. O arconte não interroga a treva, trevas não sobem. Ele interroga a alma que subiu com identidade. Quanto mais identidade, mais contraste. Quanto mais contraste, mais legibilidade. Quanto mais legibilidade, mais retenção. A retenção mais elevada não se parece com prisão, parece com glória. Mas glória arcôntica tem contorno. Contorno tem address. Address tem jurisdição. Jurisdição tem permanência. Permanência é o destino circular do eu melhorado, porém intacto dentro da sintaxe do 2 elevado. Jesus separou esses tipos para mostrar que arcontes não são diabolos, são protocolos cosmopolíticos de manutenção da dualidade sagrada como mapa ontológico. Essa dualidade depois seria repetida em moldes históricos e teológicos, como a administração da identidade moral do eu na metafísica ocidental,
Mas muito antes disso, sua geometria pura já estava descrita nos códices gnósticos, como o audite do alto, no texto do Hipóstase dos Arcontes, onde os governadores das esferas exercem papel de alfândega de formato. A psíquica sobe achando que está a caminho do uno. Ela sobe apenas a caminho de um uno como conceito experienciável, um uno versus o múltiplo. Mas o uno experienciável ainda é 2, alguém experimentando o 1. Isso basta para o sistema. Se o 1 é passível de experiência de alguém, alguém possui remetente interior e destination interior. Então, há colisão, não por maldade, mas por compatibilidade. A alma pneumática, entretanto, não quer vencer essa alfândega, não quer responder à sua pergunta implícita e não quer portar credenciais. Ela nem recusa portar, porque recusar é ato de quem. Ela não tem qualquer quem consolidado, portando ou recusando portais. Essa não consolidação não é ignorância, é precisão fatal ao sistema. Um self que falhou totalmente em se perceber como localizador da própria ascensão rumo a um destino celestial. Sua luz não é externa, é anterioridade. E anterioridade não é experiência dentro do cosmos. É a base do cosmos sem base dual do eu. O processo de desendereçamento pneumático cumpre exatamente a instrução inversa ao mérito espiritual. Não se trata de subir mais alto, trata-se de perder totalmente a posição do eu, para trás da necessidade de atestar-se como alguém em rotas rumo a lugares altos ou baixos, que seriam igualmente sagrados como versões possíveis da ascensão. O que arcontes administram é a legitimidade do eu dentro da legitimidade do mapa cosmológico. Eles oferecem luz suficiente para que o eu jamais queira desativar o mapa, porque quem desativa o mapa, desativa o remetente interno, e quem desativa o remetente interno, desativa o próprio ser alguém dentro do tráfego do altiplano sagrado. Essa alma não é derrotada, ela falha em se tornar sujeito derrotável ou coroável. Não é purificada para subir, é purificada do próprio purificador interno que suporia um sujeito sendo purificado para uma região. Religiões posteriores canonizariam o eu salvo por uma luz que o certifica, mas o molde é mais antigo que a história. É a função arcôntica como espelho do cosmos dual, premiando o self que sobe, porém, não implode o progredidor. A glória intermediária, descrita em longas tradições de luz ascensional administrada como destino, abriga as almas que ainda possuem cartógrafo do eu. O cartógrafo do eu sempre carrega a pergunta implícita: sou eu que mapeio minha salvação? E quando essa pergunta vive na alma, o arconte vive sobre a alma. A ruptura final é retrofundacional e antinarrável. Não há sujeito que atravesse nem objeto a ser atravessado, porque atravessar é gramar do 2. Pneuma vence o 2 na única forma que não produz auditor, não consolidando que exista um alguém que venceria, atravessaria ou chegaria ao 1 como destino experienciável, conceito experienciável, céu experienciável ou glória experienciável de um eu intacto e comparável. O reino da mônada não se alcança por mérito nem por recusa ao mérito. Alcança-se porque a alma tornou-se órfã de qualquer parâmetro interno do 2. Não tem nome, diploma, comparação, rota, destino, medo ou assinatura. Não porque negou essas coisas, mas porque nunca ratificou que essas coisas validam realidade como fundamento do espírito. A mônada é anterior à experiência da mônada como substantivo. Um uno que aparece como substantivo para alguém perceber já é forma sutil de 2 sagrado que ancora o eu numa ascensão sem fim, mas com teto infinito. O pneumático atravessa porque sua presença é não interrogável na matemática espiritual. Ninguém fala dentro dele dizendo, estou subindo. Ninguém fala dentro dele dizendo, sou melhor do que era. Ninguém fala dentro dele dizendo, tenho fé correta. Fé correta, silenciosa, ainda é a assinatura correta do eu. A assinatura correta do eu é contorno sagrado. Contorno sagrado é legível. Legível é capturável. Capturável é reteável. Reteável é alocável. Alocável é céu com coordenadas infinitas dentro da experiência infinita de uma glória comparável que não colapsa quem goza a glória como posição do ser. A
A indicação crística é cortante. Deixe que o olho da comparação morra por trás do olhar que compara. Não há matar o eu, há desendereçar-se do eu como posição do real. A tentativa de pensar Deus como destino, a tentativa de pensar Deus como experiência, a tentativa de pensar Deus como prêmio, a tentativa de pensar Deus como lugar do alto onde o eu se confirmaria infinito, tudo isso é protocolável à jurisdição das esferas. Pneuma é a consciência que abandona o cosmopolítico como gramática de ser. Por isso, ela não é retida na torre de júbilo intermediário. Ela não é interceptada pela luz administrada como prêmio, porque prêmio exige sujeito, e Pneuma jamais concedeu sujeito ao prêmio. A queda arcôntica da alma psíquica não é descida moral, é subida formal demais dentro da escala de validação, porque manteve intacto o modelo do eu que se compara nas alturas do sentido sagrado. E a luz desses níveis é tão vasta, tão administrada como destino, tão repleta de significados intermináveis sobre versões melhores e piores de si, tão plena de ética comparativa, tão cheia de destinos conceptuais ao eu salvo, que a psique comum jamais suporia que precisa falhar em ser alguém dentro dela. Mas falhar em ser alguém não é erro psicológico, é o corte ontológico final. A ateniência ao mapa é o critério da retenção. O abandono do mapa é abandono do eu que teria mapa. O abandono do eu que teria mapa é a única não colisão perante o arconte. Não há como interceptar o que não se endereçou. Não há como rotear o que não se narrou tráfego. Não há como comparar o que não se comparece. Não há como premiar o que não se entende premiável. Não há como coroar o que não se entende coroável. Não há como julgar o que não se entende julgável. Não há como reter o que jamais legitimou o dois como chão do real. Esse selve radicalmente ilegível também é ecoado na ontologia da dissolução do sujeito perante o absoluto em tradições orientais comparáveis em operação à abolição do quem como fundamento do alto, como o diagnóstico budista do eu ilusório na SMRTI atribuída ao Siddhartha Gautama. Mas aqui a chave é gnóstica. Não há personagem a ser dissolvido. A posição do personagem como fundamento do real sendo totalmente desativada para trás do próprio perceber. Quem desativa isso não vê a grade como inimiga, vê-a como espelho sem sensor. E exatamente por não haver sensor narrando ascensão dentro de si, associa-se à mônada por incompatibilidade total ao tráfego. Incompatibilidade é a libertação. Libertação não se escreve na vertical. Ela se escreve na raiz do formulário que colapso, o próprio eu formal, antes que céu e terra sejam parâmetros a serem experienciados por um locutor interno que se compara a si mesmo na glória ou no medo. E assim se entende a diferença. A alma psíquica se salva como viajante da luz. A alma pneumática não nasceu viajante, nem se salva como alguém. Nasceu ilegível ao sistema de destinação. Por isso, atravessável pelas esferas e recebida na mônada não como alma que chegou ao um, mas como consciência que nunca assinou coordinates no 2 elevado como posição do ser. Sem coordinates, não há colisão. Sem colisão, não há retenção. Sem retenção, não há tráfego. Sem tráfego, há apenas a lembrança do um sem o eu que lembraria o um como destino. E o que resta é o uno anterior a qualquer subida comparável dentro do cosmos. O retorno ao uno não é uma jornada depois da morte. É a retração anterior ao nascimento do sujeito que precisaria de jornada. A instrução secreta de Cristo não foi elevar o eu até a eternidade, mas subtrair o eu da equação da elevação. Salvação nas religiões históricas tornou-se sinônimo de destino celeste, conferido a um self confirmado na luz. Mas na gnose crística, destino celeste é ainda jurisdição, e jurisdição é domínio arcôntico do 2 sagrado. Arcontes não se opõem ao céu. Eles oferecem céu como tradução suprema da identidade. Eles não barram a ascensão. Eles a indexam, organizam, legitimam e hospedam em esferas sucessivas de glória e significado, como os governadores cósmicos descritos no texto do apócrifo de João. Essas esferas não se parecem com prisões, se parecem com coroações de luz viva. Coroações de luz viva não se parecem com erro, se parecem com recompensa.
Recompensa não se parece com aprisionamento, se parece com reconhecimento. Reconhecimento não se parece com retenção, se parece com ser visto como salvo. Mas ser visto como salvo exige remetente e formato. Remetente e formato exigem contorno. Contorno exige contraste. Contraste é legibilidade. Legibilidade é roteabilidade. Roteabilidade é retenção sublime. Retenção sublime é céu administrativo do eu aprimorado, porém intacto dentro do protocolo do dois. A alma pneumática não é a que brilha mais forte, é a que não concede assinatura à própria luz. Ela não atravessa as esferas porque venceu um interrogatório, mas porque falhou em ser remetível ao interrogatório. Os arcontes operam por leitura de topologia do eu. Eles detectam sujeito, progresso, intenção, mérito, dívida, transformação comparativa, destino subjetivo, narrador interior e toda consciência que diga eu ascendo, mesmo sem palavras, torna-se vetor cadastral. Cristo não derrubou arcontes, derrubou a função cadastral da identidade que colide com os protocolos arcônticos. Ele indicou uma implosão anterior ao audit, uma orfandade estrutural do eu como centro da ascensão, uma desativação do localizador interno de mérito e destino. Não há como interceptar aquilo que jamais legitimou coordinates no tráfego cosmológico. O pneuma não diz não tenho destino. Ele é anterior à gramática que poderia declarar falta ou posse de destino. Não é recusa. Recusa é ato de remetente. Pneuma é o não remetente preciso, a ausência radiante de endereço, o olho que morreu para trás do olhar, que o compararia nas alturas do sentido sagrado. A mônada não é um lugar alcançável. É o fundamento sem fundamento que não admite dualizador. Qualquer absoluto que se deixe perceber como o um experimentado por alguém já se tornou dois sutil na experiência. Alguém um. Alguém um é suficiente para ser lido como pacote. Pacote é transitável. Transitável é registrável. Registrável é recebível em céus intermediários que florescem, onde o eu fascinado pensa ter tocado Deus como destino final, mas apenas tocou Deus como destino refletível, e reflexo é superfície de captura. A ruptura pneumática elimina a superfície anterior ao reflexo, não pela vontade de um sujeito que rompe, mas porque não há sujeito autenticando a ruptura como narrativa. A queda do remetente é a condição que não produz choque. O que não choca não é detido. O que não é detido não trafega. O que não trafega não é salvo. É real antes da necessidade de ser salvo. Cristo falou em símbolos porque símbolos quebram o símbolo maior que é o eu no centro do simbolizador. Ele não ensinou a alcançar o uno, ensinou a não tornar o uno um alcançado de alguém. O colapso do quem não é psicologia mística, é engenharia ontológica da libertação, o dissolver do sujeito que seria premiado, interpelado, coroado, salvo, recebido ou examinado. Isso ressoa com operações similares de ilegitimidade do eu em tradições comparáveis em função, ainda que não em mito, como na anulação do self como entidade fixa na doutrina do anatta. Mas aqui o corte é crístico-gnóstico. Não negar o eu como chão de realidade espiritual. O paradoxo final é a espada da gnose. Subir é ser lido é ser roteado é ser retido é ser hospedado na glória do dois sagrado. A libertação não se escreve na vertical de uma ascensão, se escreve na raiz da não ascendência, do sujeito que ascenderia. A alma pneumática não é exceção dentro do cosmos, é erro de leitura impossível para o cosmos. Ela não é especial entre outras almas, é anterior à necessidade de ser especial. O reino não a recebe, porque não há ela a ser recebida. O reino é simplesmente a realidade onde não há remetente colidível com véus, céus, leis ou grades de glória. No fim, só há uno quando não há um eu lembrando o uno como experiência meta. A mônada não é a recompensa no topo, é a realidade que permanece quando a alma deixa de ser sujeito de topo, sujeito de progresso, sujeito de contraste ou sujeito de destino. Não há passagem porque não há passador. Não há portaria porque não há portador de luz. Não há colisão porque colisão é equação de dois.
e 2 exige quem que ateste 1 como destino atravessável. Pneuma é a única condição que torna o protocolo arcôntico irrelevante, por ilegibilidade total. E essa ilegibilidade não é treva nem caos. É luz sem remetente, sem contraste, sem endereço, sem intenção, sem progresso, sem mérito, sem recusa e sem cúpula. O Cristo gnóstico não salva o eu. Ele salva a realidade do eu, desativando o eu como fundamento do real. O que resta não é um eu monádico, porque isso seria 2 elevado, ilegível. O que resta é o 1 sem o segundo que testemunharia o 1 como chegada. Assim se entende que apenas a alma pneumática pode atravessar os arcontes, porque não há narrativa de atravessador, e porque sua luz não produz contraste examinável. O uno não é alcançado, ele é recordado sem quem recorde. O pleroma não é adentrado, é desfogado do eu que o adentraria. E o que não se escreve como chegada, escreve-se como origem. Essa chave é ecoada em fragmentos herméticos e crísticos tardios, como memória da mônada anterior ao cosmos duplo, e a própria noção de arconte como protocolo de detecção topológica é descrita em camadas simbólicas no diálogo cosmogônico do gnóstico, do escrito do século II, Pistis Sophia. Quando o quem cai, Alex da ascensão cai. Quando Alex cai, o audit cai. Quando o audit cai, a fronteira que premiava o eu intacto deixa de detectar remetente. Quando deixa de detectar remetente, o próprio cosmos superior torna-se névoa sem sensor para a alma sem sensor. A mônada reina porque nunca competiu com ninguém dentro do reino. O segredo não é que o pneuma passou pelos arcontes. O segredo é que os arcontes nunca viram um remetente à passagem. E aquilo que não é visto como quem que sobe, não cai, não é retido, não é premiado, não é roteado e não é alocado. É apenas. Apenas é uno sem segundo. E o que é apenas é mônada.